Podcast Cepal. Podcast Cepal. O podcast dedicado à liderança evangélica de língua portuguesa. Muito bem-vindos ao Podcast Cepal. Estamos aqui no Aquário de Ideias do 43º Encontro Cepal, numa parceria entre Cepal, já é a quarta vez que eu falo Cepal, Irmãos.com e Team Street Brasil, nosso patrocinador, ajudando a realizar esse espaço aqui, para você durante todo o ano ficar ouvindo mais um pouquinho desse encontro aqui de Águas de Lindóia. E hoje eu estou aqui, eu sou Paulinho, estou aqui com a esposa Adriana, a minha esposa Adriana. Opa, fica claro, né? Eu sou a Adriana, missionária da Cepal. Você se acha por causa disso? Eu estou aqui no 43º Encontro da Cepal e eu estou aqui gravando Vamos colocar um plim toda vez que a gente falar Cepal? Um plim não é de moedinha, não. Não, né? é um plim só pra marcar. Assim. A gente faz um combo, né? Quando fizer 20, sei lá. E eu estou aqui com 2 missionários especiais da Cepal. Por que eles são especiais? Porque eles estão na melhor equipe A melhor Cepal. equipe, claro. A nossa equipe. Renato. E aí? E Nana. Olá! Ana Carolina. E é Ribas, né? O pessoal te chama de Ribas? É Renato Ribeiro, né? É. Ficou Ribas. Mas Ribas pessoal, de Ribeiro. o pessoal te chama de Ribas mesmo ou te chama de Renato? Não, a maioria me chama de Renato. Ah, mesmo. é que ele queria que fosse Ribas. Não pegou, Ribas, não pegou. Ribas, é legal, mas não pegou. E a Nana te Nunca chama pegou do quê? nenhum apelido em mim, cara. Nunca, Os que a você vida inteira. tentava... Numa época eu tentei Jim, né? De Jim Morrison, que eu gostava dos The Doors. Aí uma vez que eu achava que eu era parecido com o Jim Morrison. Aí você mas falava, meu nome é Renato, mas me chamam de Jim. Aí na internet eu usava Jim e tal. Aí uma vez um amigo assim olhou e falou: cara, você pode até ser o Jim, mas só se for mocosado. E aí meu apelido na internet uma época era Jim Mocosado. Mas nem esse aí pegou. Nem Hoje é esse. só Nem Renato esse. mesmo. Aí a Deu Nana, certo. que nunca tentou, Tem um apelido, tem um apelido. que pegou. Né, Nana? O meu pegou. Eles são missionários da Cepal, trabalhando com nova geração, trabalhando com jovens, moram em Campinas, perto da gente lá em Vinhedo. A gente tá Pertinho. bem próximo. Estão há pouco tempo na Cepal também. Ainda estão descobrindo o primeiro encontro Cepal que vocês participam, Sim. né? Isso. Estão morrendo de medo aí, se escondido. O Renato tava mó feliz que ele ganhou um walk-talk. Cara, ninguém me chamou até agora, não. Ele falou, nossa, eu tô no encontro Cepal, tô com walk-talk e tal. A única coisa que ele falou, Luiz, já peguei o walk-talk. E nenhuma intervenção depois, mas E você não tá com ele mais, o que aconteceu? Tá aí de Ele lado, tá aí aqui, do lado. ó. Tá Fica por E dentro. já a Nana, né, Nana? É chamada pra caramba o tempo todo. Nana na escuta. Ana vem pro palco. O legal do Renato e da Nana é que eles não vieram pelo caminho normal do desenvolvimento de um evangélico hoje no Brasil, eu diria assim, né? Que às vezes a gente nasce num lar cristão e já conhece, já tá envolvido no movimento eclesiástico e tudo mais, já cresce, né? Conhecendo bem de igreja, ou se converte na juventude e vai pro... Ou então, exato, isso É, que eu ia falar. ou faz parte É convidado por um amigo pra ir na igreja, participa do grupo de jovens, ou na igreja, ou grupo pequeno, se converte e vai lá e cresce na igreja. Aham. E a gente já nasce, cresce inserido em todo esse universo. Quando eu conheci o Renato e a Nana, eu comecei a falar de algumas pessoas que a gente conhecia e tal, e pra ver se a gente achava algum elo, né? E ninguém, né? Eles olhavam pra gente com uma cara de interrogação. Sabe Josué Campanhã? Não. Oswaldo Prado? Não. Ariovaldo Ramos? Eu falei pra Nana, nossa, ó, o Hernandes Dias Lopes tá chegando aí já. Ela, mas quem que é Hernandes Dias Lopes? Como que ele é? Então, assim, acho que a história de vocês é muito interessante e a descoberta da vocação de vocês pra nova geração também é muito diferente de todos nós que nascemos dentro da igreja ou que nos convertemos muito cedo. Queria que vocês contassem, cada um conta a sua versão, um vai acrescentando a do outro e pra gente chegar até hoje. É isso aí, eu, como né, a gente já falou aqui, eu não nasci numa família que não era cristã, né, meus pais não eram cristãos, aí quando eu fui estudar no ensino fundamental, fui estudar na escola católica, e aí lá eu virei ateu. Olha só. Eu não via sentido nenhum em nada, cara, assim, nem na escola, na igreja, no casamento, no sistema, né? E aí eu me revoltei muito, né? Eu virei ateu, mas eu, sim, me incomodava muito com o mundo, né? Quando eu tava na 8ª série, isso foi em 1999, eu tive a ideia de montar uma banda. Não, calma, cara, você tá pulando. Falta Janjão, o grande... Ai,
Eu nunca lembro do É verdade. Pinóquio, Fracote, Janjão, Fortão. É verdade. Esse livro... Isso é uma parte fundamental da sua história. Isso é muito legal. Quando até eu tava fazendo o processo aí pra entrar na CEPAL, né? O vasto e longo processo sobre os livros que mais influenciaram a minha vida, e foi Pinóquio, Fracote, Janjão, Fortão. Sempre gostei muito de ler, desde pequenininho. Eu achava muito legal ir no centro da cidade com a minha mãe pra ir na livraria pra ganhar algum livro. E eu me lembro do Pinóquio, Fracote, Janjão, Fortão, dos primeiros livros que eu li, que a história é o seguinte: o Janjão, ele era o fortão e ele impunha as brincadeiras e tal pra turma, e quem não topasse o que ele propunha, ele batia. Aí um dia ele contou uma piada, todo mundo riu, menos o Pinóquio, que era o mais fraquinho de todos. Que é o Fracote. Que era o Fracotinho. E aí o Janjão falou assim: você não vai rir? Aí o Pinóquio falou assim: se quiser eu posso rir com a boca, mas não com o pensamento. E aí no livro o Janjão começa a chorar e fica doente, porque ele não podia bater no pensamento do Pinóquio. E ele nunca saberia se o Pinóquio estava rindo com a boca ou com o pensamento. Aí quando eu li esse livro, eu percebi que uma das coisas mais preciosas que eu podia fazer era pensar. Então eu sempre gostei muito de pensar. E ninguém podia tirar isso de você. Eu gostava de pensar, de questionar, de discutir, né? De ler bastante, né? Só gostava, hoje, né? Gostava. Até hoje. Aí foi isso, Então aí, daí no ensino fundamental, que eu quis montar a banda, falei, eu não sabia tocar nada, né? Falei, vou com um amigo meu, Pedrão, falei, Pedrão, vamos montar uma banda? Ele falou, pra quê? Falei, pra mudar o mundo, cara, não é possível. Olha que legal. Pra que mais, né? Cara, eu falei, olha só, não é pela música, cara, não é possível. A gente não sabia tocar nada, Aí, eu até, assim, eu tentei ser vocalista, né? Por que eu tentei ser vocalista? Porque você não sabia tocar nada. E na época o microfone era o mais barato, assim, pra comprar, né? Aí a primeira vez que a gente tocou lá, que eu cantei, foi no meu aniversário, cara. E aí todo mundo começou a sair, cara. Do negócio. Foi meio traumatizante. Não deu certo, né? Aí depois eu comecei a tocar bateria daí. Eu tocava bateria, escrevia as letras das músicas. E tinha umas letras, né, bem marcantes, assim, né, pra sua época. Sim, eu escrevia, assim, música basicamente de revolta, assim, ou de tristeza, né? Sempre fui muito inconformado com o sistema, com tudo que eu via, né? Era o revoltadinho, né? O famoso revoltadinho. E a Nana, onde estava em todo esse tempo, Nana? Eu não era revoltada, eu não fui convidada a me retirar de nenhum colégio. Mas você teve uma banda também. Eu também tive uma banda, mas contrário do rock, eu era regueira. Eu era do reggae, mas também não deu certo. Mas você também não teve contato com o evangelho na primeira idade? Não tive contato com o evangelho. Eu conheci a Cristo quando eu era adolescente. Minha família também não era cristã. Então eu nunca fui criada também num lar cristão, nunca frequentei igreja. E foi o que a gente conversou aqui no início, né? A gente tem pouco contato, assim, né? Com esse mundo evangélico, de conhecer as pessoas e tudo mais. Então a gente tá conhecendo agora, né? Algumas coisas. Mas eu também não fui criada, assim, né? Então teve o tempo de ateia também ou não? Não tive, mas eu sempre tive muita curiosidade, assim, de entender por que as coisas eram da forma que eram e entender o que Deus pensava a respeito de tudo, assim. Eu me questionava muito quando eu era adolescente. Tive uma fase muito rebelde, assim, mas era algo mais meu mesmo. Em casa, assim, de andar com uma turma que era meio da pesada, assim. E sabe como é que é, né? Essa turma do reggae e tal, né? Os shows de reggae. Cigarrinho da paz. Exatamente. Então, foi uma fase, assim, de rebeldia, de ficar na rua, de passear, de não querer dar satisfação pros pais. E isso teve consequências na escola, né? Repeti de ano. É mesmo? Repeti o primeiro colegial. Nossa. E foi bem nesse primeiro colegial que eu repeti que eu conheci algumas pessoas que me apresentaram o evangelho. E aí foi quando eu pensei, né, que nada tava fazendo sentido e que o caminho que eu tava escolhendo não ia me levar pra lugar nenhum, assim, né. E aí quando eu repeti de ano eu fiquei muito mal, assim. Falei, nossa, o que eu tô fazendo? E hoje não pode repetir de ano, né? As pessoas não refletem mais na vida. Pois elas não têm mais essa oportunidade. E aí foi quando eu parei mesmo, assim, pra pensar. Então foi quando, mais nessa fase, assim, que eu repeti de ano, que eu pensei, não dá mais, assim, pra eu continuar andando com essa turma e fazendo o que eu tô fazendo, né? E aí foi quando eu tive esse encontro com Cristo, assim, que eu
tive algumas soluções. E como o Renato falou também, eu não via sentido muitas vezes na minha família, no casamento dos meus pais. E eu sonhava com algo, assim, que era diferente, mas que eu não sabia como fazer, né? E foi muito legal, assim, que quando eu me deparei, assim, com a mensagem, uma das coisas que eu me desafiei a fazer era de transformar o ambiente lá da minha casa, né? E aí, muitas histórias aí foram acontecendo. O meu irmão mais novo também conheceu a Cristo, se entregou. legal. Então, somos em 2 cristãos lá em casa e isso fez toda a diferença. E você, Renato, como é que foi do revoltado, ateu revoltado com a banda de rock até você entender o amor de Cristo na sua vida? Quando eu comecei a ouvir, assim, sobre Jesus, né, foi numa organização que promove acampamentos, né, e gincanas, assim, com o intuito de evangelizar os adolescentes. E aí, quando eu me deparei com essas histórias, Mas né... você conheceu a partir da escola? Isso, foi na escola, eu tava... Você também, né, Nana? A partir da escola. O meu foram... alguns amigos começaram aí nesse acampamento a participar dessa organização. Tanto que a gente, né, se conheceu no acampamento, né? Acampamento é sempre, né? Bom pra boas oportunidades. né? Bom pra várias coisas, né? Pra conhecer Jesus, pra conhecer... O marido. Meu primeiro contato foi na 8ª série mesmo, que montaram uma viagem de formatura pro pessoal da 8ª série, que foi nesse acampamento. E lá eles compartilharam de Jesus. Mas eu nem prestei muita atenção. No primeiro acampamento que eu fui, eu levei um punhal. Eu dormia com ele embaixo do travesseiro. Sério? Punhal de verdade? Punhal. Eu tenho esse punhal até hoje. Era aquele lá. do Fofão, né? Eu andava com umas correntes, assim, penduradas no corpo e tal, né? Cabeludo, né? Eu tava começando a deixar meu cabelo crescer. E assim, eu nem prestei atenção, né? Aí ali eu comecei a participar de algumas atividades, né? Eu ouvia, mas eu não prestava muita atenção. E aí, em julho de 2001, foi quando realmente eu pude ouvir, prestando atenção sobre as histórias de Jesus. E aí fez bastante sentido na época, porque eu tava muito, muito mal, assim. Eu me sentia muito angustiado, muito vazio, assim. Como eu era muito questionador e revoltado, eu não via resposta pra nada, né? Eu sofria muito. Quando eu me deparei com a mensagem de Jesus, especialmente a história do paralítico no tanque de Betesda, se mexeu muito comigo, porque o tanque de Betesda se parece um pouco com o mundo, né? Um lugar cheio de pessoas doentes, sofrendo, esperando alguma coisa acontecer que não acontece, e a vida não caminha, né? Aí eu reparei que a minha vida era tipo isso, né? Eu tava num ambiente totalmente hostil e eu não saía do lugar, não acontecia nada, e Jesus vai e transforma a vida daquele cara, revoluciona. E aí eu me identifiquei com Jesus, o revolucionário, né? Eu falei, nossa, cara, Jesus... Que legal. Jesus revoluciona, cara. Aí eu me identifiquei com isso. E aí, o que a gente acha, assim, de tão diferente e na história de vocês dois, é que vocês aceitaram a Cristo, continuaram com essa vontade de fazer diferença na vida das pessoas, mas sem denominação. Sem né? uma igreja, né? Sem uma igreja. Sem se integrar numa igreja. Isso. Sim. Porque essa organização que a gente conheceu, Jesus, ela também promovia encontros para as pessoas terem comunhão, né? Só que ela não se relaciona com as igrejas, assim, né? Não tem parcerias, não tem esses vínculos, né? Então a gente, como já veio de uma família, né, que não era de origem cristã, e a gente começou a participar dessa organização que também não tinha esses vínculos com as igrejas, a gente permaneceu ali. Por alguns anos, né? Quantos jovens tinha, assim, mais ou menos, nessa época? Eu tava em Campinas, né? Então, ali, quando eu comecei a participar ativamente, eram divididos em 3 grupos na cidade, né? E aí, o que eu me reunia lá tinha mais ou menos uns 25, 30. Na minha época, eu morava em São Paulo, né? Na época que eu conheci a Cristo, eu fui morar em Campinas só porque a gente casou mesmo, né? E aí eu não podia perder a oportunidade, claro, né? Então, quando eu conheci a Cristo foi lá em São Paulo, nessa mesma organização. E na época, assim, muitos amigos meus aí dessa época do reggae tiveram a oportunidade também de conhecer e participar e fazer alguns estudos bíblicos. Alguns ficaram, se depararam com a mensagem, se identificaram e ficaram. Outros não, né? Que na época, assim, eu era adolescente, aí eu
eu ficava super triste, né? Eu vou orar por eles e tal. Foi um período muito legal, assim. Tinha mais ou menos, acho que uns 40 jovens, assim, lá, que a gente se reunia. Uau, que legal. Era bem legal. Que legal. E por vocês terem sido impactados por esse trabalho de jovens evangelizando jovens, hoje vocês sentem essa mesma necessidade. Esse é o chamado de vocês, né? Isso até assim, né? Em 2004, eu entendi, assim, eu tava muito ainda na pegada da banda, né? Eu ainda tava com a banda, querendo que a banda desse certo e eu queria transformar o mundo. Isso. Mas aí, Jesus, ele nos dá novas perspectivas, né? Eu percebi no segundo semestre de 2004 que se eu gastasse meu tempo fazendo qualquer outra coisa que não fosse anunciando a cura da pior doença do mundo, que é o pecado, eu estaria perdendo tempo, né? E aí eu decidi começar a falar de Jesus. E eu era jovem, né? E aí ali... você transformou a banda numa banda gospel. Não. Ufa, ainda bem que você não teve essa ideia. Na verdade, pelo contrário, né? Quando eu falei pros caras da banda lá que eu tava caindo fora e tal, os caras ficaram doidos da vida comigo, né? Só que ela vai cerebral em você tá maluco, né? E aí eu comecei a evangelizar especialmente ali os meus amigos, o pessoal que andava comigo, e comecei a procurar ambientes onde os adolescentes e jovens frequentavam pra mostrar o amor de Cristo pra eles, né? E aí isso foi se estendendo, tomando uma proporção grande, né? Ainda sem conhecer a igreja, né? Sem conhecer a igreja. Sem conhecer. Olha que legal. Isso é muito louco, cara. Muito louco. E realmente foi assim. Eu não consigo entender, sabe? A nossa cabeça quadrada de... É verdade. A gente já ouviu essa história umas 10 vezes, mas até hoje eu não entendo. Pois é, cara. Muito um movimento legal, nascendo dentro de uma cidade com muitos evangélicos, com muitas igrejas, e vocês fazendo um trabalho lá, simplesmente de falar de Jesus para esses jovens. E hoje vocês dois lideram um grupo de jovens, né? Sim, lá em Campinas. Mais ou menos quantos jovens? Hoje a gente tá lá no Grupo Leme, em Campinas, né? E a gente tem mais ou menos 120 adolescentes e jovens participando ativamente. Uau. 95% dessa turma são também de famílias não cristãs, né? Então foram evangelizados aí na caminhada. A partir da escola? Muitos a partir da escola, ou assim, em ações em parques, né? Praticando esporte junto com eles, né? Mas muitas ações dentro de escolas, né? Especialmente com uma estratégia de servir a escola de alguma forma que não fosse simplesmente ir lá pregar o evangelho e ir embora, né? Porque hoje a gente vê que há uma certa resistência já muito grande para esse tipo de ação, né? Em muitos lugares do Brasil. Em Campinas tem sido assim. Então são estratégias de fazer alguma coisa que possa servir a escola dentro de uma necessidade dela, e na convivência com esses adolescentes e jovens sinalizar o reino de Deus para eles, e aí ganhando o direito de ser ouvido por eles, falar de Jesus. E muitos deles, quando se deparam com a mensagem, eles acabam levando os amigos também, né, da escola. Então, para eles é um contato natural, né? Não necessariamente a gente precisa estar lá dentro da escola, porque quando eles se deparam assim com a mensagem, com o amor de Cristo, eles se sentem às vezes tão contagiados que eles mesmos assim começam a chamar os amigos. Eles são os missionários dentro da escola. Exatamente. Isso é muito legal, né? Porque eles não vieram assim, muitas vezes eles não conhecem a igreja, não conhecem o evangelho, e aí quando eles conhecem, é um negócio assim tão impactante como foi com a gente, né? Sim, que você começa a chamar assim os amigos, os vizinhos, né? Pra conhecer e querer participar. Então muitos deles vão dessa forma. Uma igreja basicamente de jovens, porque os jovens trouxeram jovens, né? E adolescentes. Você tem quantos anos, Renato? Eu tenho 31. 31. E a Nana? E eu tenho 27. Não tem só isso. Não, brincadeira. Não, ela tem cara de bem menos pra quem não conhece. E o Renato também, vai. O Renato também, tem uma carinha de a gente tá conservado, né? E eles são os anciãos da igreja. Olha só! Literalmente, os mais velhos. E tem sido muito especial, assim, né? Tá com a turma lá e ver o quanto realmente Cristo tem transformado eles integralmente, assim. Eles buscavam fazer diferença na escola, na faculdade, no trabalho. Na família. E um dos grandes desafios, assim, da turma hoje é evangelizar os pais. E esse é um dos maiores desejos deles, assim, que eles têm orado muito, assim, e a gente tem feito algumas ações para poder atingir esses adultos que também não têm relação nenhuma com a igreja, muitas vezes não tem nem interesse, né? Mas tem agora um filho ali, uma filha cristã dentro de casa, sinalizando que foi transformada, que tem fruto, né? E é interessante, assim, vocês estarem na CEPAL como líderes e pastores, né, desses jovens e adolescentes,
diferentes. E assim, dentro da CEPAL, a gente dá apoio pra igreja brasileira e agora também fora, né? Pra líderes e pastores que querem também ter um aconselhamento, uma consultoria. E como, assim, tem dado muito certo pra vocês cativar os jovens, caminhar junto e essa estratégia. Um projeto totalmente diferente do que a projeto gente conhece. diferente, é verdade. Então, os líderes que estão nos ouvindo também, eles podem entrar em contato com vocês pra descobrirem também essas estratégias, essas ferramentas, essas fórmulas, sim, né? sim. Como é que foi a chegada de vocês pra CEPAL? Por que caminhos, já que vocês não conheciam ninguém desse universo? Então, nessa caminhada aí, né, a gente foi desenvolvendo algumas ações para evangelizar a turma, né, e foi essa turma aí que tá com a gente hoje, né. Aí, em janeiro de 2015, a gente teve a oportunidade de participar do acampamento MAB, né, que é em Cosmópolis, né, e a gente foi ajudar lá, né, na equipe. Isso. E aí, assim, foi muito legal, foi uma experiência muito boa. Em julho de 2015, eles nos chamaram novamente, só que aí pediram para eu compartilhar uma noite lá sobre missões urbanas. E eu contei um pouco da minha história, da minha experiência, né, que especialmente, assim, há uns anos atrás eu entendi muito forte no meu coração que eu deveria ir evangelizar na escola onde eu estudei ensino médio, que eu fui convidado a me retirar, inclusive, dela. Eu fui convidado a me retirar de algumas E escolas. agora você voltou lá pra evangelizar, olha que legal. E aí Você não falou pra eles, né, que você tinha... Tem alguns... eu tentei entrar na escola, né? Eu cheguei, levei um ofício lá. Falei, Aí eles viram o seu nome, você já foi convidado a se retirar, não Pega pode o voltar. histórico desse aluno aí. Isso aqui não, né? E eles não quiseram abrir a escola no primeiro momento, né? Uma escola particular, não confessional, lá de Campinas. E aí eu falei, poxa vida, Deus, mas eu tinha muito claro que eu deveria falar de Jesus pra essa turma, né? E aí eu saí ali, porque eles não quiseram abrir a porta da escola, e fiquei do lado de fora olhando pra escola e falei assim, como é que eu vou falar de Jesus pros alunos dessa escola? E aí eu me lembrei que na rua de cima tem um ponto de ônibus. E aí eu fui nesse ponto de ônibus e tinha uma galera ali. E eu comecei então a frequentar aquele ponto de ônibus de 2 a 3 vezes por semana, pra conversar com os alunos ali na hora da saída. E pegava uns ônibus com eles também. Aí às vezes falavam assim, que ônibus você vai pegar? Eu falava, qual você vai pegar? Tal. Vou pegar esse aí também. Daí eu pegava e ia conversando. Que legal. E com isso, eu ia orando. Eu disse, Deus, envia aqui os adolescentes, os jovens que o Senhor tem selecionado pra fazer uma coisa acontecer, um movimento. E aí eu comecei a compartilhar de Jesus para aqueles jovens ali na convivência. Um tempo depois, filha da dona da escola ligou no meu celular, numa noite assim, Renato, é você que fica aqui no ponto de ônibus falando com os alunos? Até medo de responder, né? Nossa, o que vai acontecer, né? Ser preso, né? Aí eu falei, sim, sou eu. É você que tá andando com tal e tal e tal menino? Eu falei, sim, sou eu. Aí ela disse assim, Renato do céu, eu não sei o que você tá fazendo, mas vem pra dentro da escola, porque a mudança da vida desses meninos legal. foi impressionante. E muitos deles estão, né, com a gente aí até hoje, né? Meninos do caminhada, ponto de né? ônibus. E aí eu contei Ponto de ônibus. essas e outras histórias eu compartilhei em julho do ano passado, nesse acampamento MAB, sobre essa estratégia de atingir as cidades, né? Porque pra mim a grande ideia da gente atingir as cidades é ser cristão, é amar. Que legal, que legal. É basicamente isso, né? E aí eu compartilhei sobre isso. E lá tinha uma missionária da CEPAL nesse acampamento também. E aí quando eu acabei a palestra, ela veio conversar comigo. Ela falou, tem tudo a ver, tem Vocês tudo têm a cara da CEPAL, vocês E o precisam mais ajudar legal a é que ela igreja. comentou pra gente depois. Eu conheci um casal que tem tudo a ver com a CEPAL e tal. E ela falou assim, né? Pô, você nunca pensou na CEPAL? Eu falei, o que é CEPAL? A gente nem conhecia, né? Ela falou assim, sério que você não conhece a CEPAL? Eu falei, deixa eu explicar um pouco melhor a minha história. Né? Eu sou cristão há mais de uma década, mas num universo meio paralelo, né? E aí, a gente se identificou muito mesmo com essa visão da CEPAL, de trabalhar em prol do crescimento do reino de Deus, né? De E compartilhar, ser né? Até pensar no ideias. macro, né? Isso Verdade, é muito, legal. muito especial pra gente, né? E aí a gente fez esse processo todo, até na entrevista lá, foi engraçado, uma das perguntas lá pra gente na entrevista pra entrar na CEPAL. Ah, mas por que a CEPAL, né? Falei, tem outra? Eu nem sabia. Eu nem sabia que tinha outra. É a CEPAL porque é a que eu conheço. Porque foi a que apareceu, né? Foi a oportunidade. E eu gostei muito. Muito bom, com essa propaganda positiva da CEPAL, a
encerra aqui o nosso programa. Agradeço muito por vocês. É um prazer muito grande ter vocês perto da gente. A gente tem aprendido muito. E a todos gente os quer dias. aprender muito com vocês. Obrigada. Muito A mesmo. gente também deseja aprender muito aí com vocês. Qual o seu e-mail? O nosso desejo, né? Só então respondendo, né, também a pergunta lá que a Edu tinha feito. Sim. Que eu interrompi Não, bruscamente. sim, né? A gente deseja servir hoje a igreja, os pastores, os líderes, especialmente na mobilização e capacitação para evangelização e discipulado com adolescentes e jovens. Vocês deram palestra aqui, né? E pode ser que vocês, se vocês receberem convites pra dar palestra em outras igrejas, em outros lugares, vocês vão também, né? Sim, essa é a ideia, né? Isso, a gente poder vai. Agora compartilhar. nós estamos inseridos no mundo da igreja. Glória a Deus por isso. Agora você já Amém, sabe o que amém. é a Igreja Batista. Agora eu sei. Agora a gente Agora eu conheço a conhece. Cepal. Assembleia de A Deus. gente conhece agora alguns pastores, conheci um verdade. monte aqui agora no Encontro Cepal. E qual que é o contato de vocês? Passa um e-mail aí, pelo menos, pra eles escreverem. Então pode Vocês ser... têm e-mail Cepal? Não Tem, fizeram é, ainda? então, Temos, tem, temos. tá? É renato.ribeiro@cepal.org.br. E o meu é ana.ribeiro@cepal.org.br. E o meu é a Adriana. Não precisa, né? Muito obrigado, pessoal. Valeu Valeu. mesmo por compartilhar com a gente aqui. E até o próximo podcast Cepal, que a gente vai gravar daqui a pouquinho, inclusive. Yeah! Nesse podcast Cepal foi dito a palavra Cepal 33 vezes, com mais essas que eu disse são 35. J de Jesus!